Vamos ver. Relato de uma perita. Nós já temos aqui, acho que um relato que tem esse mesmo título. Mas acredito que não seja o mesmo, eu não sei. Vamos ver aqui. E também é que teve um relato aqui desse lance aí de perito que não era muito perito, não era, acho que era coisa tirada da internet, né? Mas vamos ver. Olá, Ana e todos do canal. Eu sou uma perita médico-legista. Ela está dizendo aqui que ela é. E eu gostaria de compartilhar uma história que aconteceu comigo em janeiro deste ano, de 2021. Bom, eu trabalho na área há 5 anos. Escolhi essa profissão por justamente não acreditar muito em espíritos. É bem assim mesmo, porque se acreditar, você já fica meio com medinho, né? Você fala, meu Deus do céu. Ai, né? Profissão, tem gente para fazer de tudo, né? Não é uma coisa assim que eu tenho até curiosidade, assim, eu não tenho, é lógico que eu teria medo de ficar sozinha, assim, mas se eu entrar acompanhada, eu gostaria até de entender mais a respeito desse trabalho. Mas vamos lá, continuando. Eu escolhi essa profissão por justamente não acreditar muito em espíritos, histórias sobrenaturais. Eu sempre fui muito cética. Eu sempre acreditei muito no que eu estava vendo e ponto. O sobrenatural para mim não existia até a data dos fatos. Há 5 anos eu vejo cadáveres praticamente todos os dias. E na maioria das vezes eu faço o meu trabalho com os mortos durante a madrugada, que é o meu horário de trabalho. Ai, meu Deus. Na maioria das vezes eu fico sozinha com vários cadáveres. E isso nunca me deu medo. Sempre encarei a morte com muito respeito e de uma maneira natural. Mas isso tudo mudou quando recebi o cadáver de uma moça, que olhando para ela, eu daria uns 25 anos. Era uma moça muito bela. Ela tinha uma pele morena, clara, cabelos cacheados, olhos grandes e claros. Era realmente muito bonita. O corpo dessa moça chegou com outros 2 cadáveres, mas ela me chamou a atenção. Eu fiz meu trabalho com os 2 corpos que haviam chegado e deixei a moça morena por último, porque eu fiquei muito curiosa em relação à morte dela. Eram mais ou menos 2 horas da manhã. Comecei a fazer o meu trabalho. A causa da morte até então era desconhecida. E analisando o corpo, tanto dentro quanto fora, cheguei à conclusão que ela havia sido morta. Mas havia algumas incertezas em relação a isso, pois o corpo fala, principalmente depois da morte. Ele mesmo te diz o que houve com ele. Enquanto fazia meu trabalho, os nomes estão trocados, ok? Enquanto eu fazia o meu trabalho, o Marcos, que é meu amigo e trabalha na sala ao lado, abriu a porta, trouxe um café para mim. Eu parei, me lavei, tomei um pouco de café. Marcos percebeu que eu estava um pouco inquieta, então eu expliquei que estava com problemas em relação ao corpo daquela jovem. Existia várias controvérsias analisando o cadáver, mas eu tinha certeza de que aquela moça havia sido morta. E tem que tomar cuidado para não virar proibidão. Enfim, não entrarei em detalhes em respeito à pessoa e ao que aconteceu com ela. Acreditavam que ela tivesse tirado a própria vida, mas eu tinha certeza que não era isso. Marcos, então, já tinha acabado o seu trabalho e decidiu ficar comigo na sala para juntos analisarmos o corpo. O trabalho teria de ser feito rápido, pois logo de manhã teríamos de entregá-lo à família, para fazer o enterro e tudo mais. Voltamos à análise do corpo e Marcos insistiu que ela havia tirado a própria vida. Mas eu tinha certeza, diante das provas e tudo mais, que não tinha sido isso. Eu e Marcos chegamos a discutir por meia hora, mais ou menos,
foi quando eu me irritei e saí da sala, deixando o Marcos com o cadáver. Fui até a sala onde dormimos e eu dormi. Sonhei com aquela moça, enquanto estava ali dormindo, tirando um cochilo, né? Sonhei com aquela moça. Eu estava de frente para ela e ela me disse o seguinte: eu fui assassinada. Quem me matou se chama Luiz. Os nomes estão trocados, tá? Então o nome fictício aqui se chama Luiz e ele é meu vizinho. E ele voltou, e então... e ela voltou à sala onde estava o corpo dela. Tipo, ela entrou naquela salinha no sonho, falou isso e voltou para a sala onde o corpo estava. Nisso eu acabei acordando. Eu acredito que eu dormi por cerca de meia hora. Fui até a sala onde estava essa moça, mas não havia ninguém ali. Já tinham saído com o... Ai, que susto. Falei, pronto. Não tinha mais nada ali. Já tinham saído com o corpo e o Marcos também já havia saído. Bom, contei o sonho para alguns amigos que estavam chegando para trabalhar e todos não acreditaram, dizendo que isso não existe. Eu fiquei chateada, mas convicta do que aconteceu. Então fui abrindo as geladeiras e olhando todos os corpos e a moça não estava ali, já tinham descido com ela para realizar o enterro e tudo mais. Liguei para o Marcos para saber sobre o laudo necroscópico. É isso? Necroscópico? Necroscópico? O laudo da necrópsia. E ele me relatou que que ela tinha tirado a própria vida mesmo. E me disse para não entrar em paranoia. Ele disse para não entrar em paranoia, pois isso não é aceito em nossa profissão. Algo assim. Alguns dias se passaram e eu não conseguia tirar esse caso dessa moça da minha cabeça. Me envolvi tanto que eu nem dormia mais à noite. Eu tentava fechar os olhos e via o rosto daquela moça a todo momento na minha frente. Eu moro com meu marido e, relatando sobre o caso da jovem, ele me disse: olha, o espírito dessa moça quer justiça e é em você que ela vai conseguir isso. Ela não vai te deixar em paz enquanto você não provar que realmente houve um crime aí. Bom, no outro dia eu fui trabalhar e em um momento de distração eu vi o vulto de alguém passando pela porta. Abri a porta e não havia ninguém. Fechei e ouvi a maçaneta abrir. Fui novamente ver quem era e o corredor estava vazio. Pela primeira vez em 5 anos eu fiquei com medo. E lembrei daquilo que o meu marido havia me dito. Então, quando não tinha nenhum cadáver, resolvi abrir a gaveta onde ficam anexados os papéis de investigação. Analisei e resolvi estudar novamente as fotos do cadáver, o laudo, e abri uma investigação sobre isso. Para resumir, no final de tudo, e com a ajuda de outros médicos, vimos que realmente não se tratava daquilo que foi dito no laudo. Ela não tinha tirado a própria vida, pelas circunstâncias e fatos apresentados. Então, começou uma investigação sobre o caso. No dia em que eu fui depor, eu disse sobre o sonho e pedi para chamarem na delegacia um rapaz de nome Luiz, que era vizinho da moça. Feitas as investigações, concluiu-se que esse Luiz havia realmente acabado com a vida daquela moça. Eu fiquei e até hoje estou muito impressionada. Ela voltou para me dizer o que havia acontecido com ela e em sonho, me disse o nome de quem tinha cometido o crime. A partir daí, eu comecei a estudar fatos sobrenaturais e venho me interessando muito por isso. Depois da prisão desse homem, nunca mais sonhei com a moça. Eu acredito que ela veio pedir justiça e agora pode descansar em paz. 3 meses depois da morte dela, eu fui até o seu túmulo, levar flores e, de certa forma, agradecer por ela ter mudado as minhas crenças. Esse é o meu relato, adoro o canal e sempre estou vendo os vídeos e os outros relatos. Abraços para você e para todos. Um beijo para você, muito obrigada.
Ah, então, eu acho que seria o máximo, assim, se a justiça trabalhasse com médiums sérios e com pessoas. Tem que ter, tudo tem que ter um crivo, né? Tem que ter ali um negócio, uma coisa. Não dá pra. Porque eu falo assim, esse lance dos espíritos se comunicarem e pedirem justiça e dar informações importantes que às vezes você vai levar muito tempo pra descobrir ou vai passar batido. A coisa vai andar e vai continuar. Pessoas, corpos desaparecidos, crimes não, é, não identificados, como nesse caso aí. Mas aí, se você trabalha com um médium sério ou com a possibilidade de uma pessoa chegar e falar, olha, eu sonhei isso e isso, e a pessoa fala, tá, então vamos investigar. Mas dura que daí chega, a pessoa vai mirabolar, né? Então, por isso que eu falei que tem que ter um critério. Tem que ver, tem que passar por, sei lá, polígrafo, não sei. e, e aí ver se a pessoa realmente consegue ajudar. Tem Estados Unidos, é isso? Eles trabalham com médiums, assim, ajudando em crimes, solução de crimes. Eu acho isso muito válido. Pelo menos uma tentativa. Não custa tentar, né? Vai saber quantos aí não querem falar ou não estão em paz porque não foi solucionado ou foi solucionado de maneira errônea.